Há coisas que não se podem explicar. Pessoas que sentem uma opressão constante, noites de insônia que parecem não ter fim, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar e uma sensação de que algo invisível te persegue sem descanso. Muitos chamam isso de má sorte, outros o atribuem ao estresse, mas há uma verdade que poucos se atrevem a nomear. A feitiçaria é real e está mais ativa do que nunca. Não estou falando de superstições nem de contos de velhas. Estou falando de um fenômeno espiritual que a Bíblia menciona claramente e que neste 2025 está atacando famílias inteiras sem que muitos saibam como se proteger. E há algo que quase ninguém te diz. A palavra de Deus não é apenas consolo, é proteção real contra esses ataques. Este salmo que você está prestes a ouvir pode blindar a sua vida de uma maneira que você nem imagina. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe para te dar esta palavra, para te cobrir, para que neste ano você não se ajoelhe diante do medo, mas diante dele, porque o inimigo tem atacado com um espírito de feitiçaria que causa doenças inexplicáveis, depressão, angústia, confusão mental e conflitos familiares que parecem não ter solução. Sim, também ataques físicos e situações que parecem piorar sem qualquer explicação. Mas Deus, que tudo vê, deixou escrito um escudo, um salmo, uma promessa. Este é o salmo que muitas pessoas têm usado quando sentiam que algo ou alguém as estava atacando espiritualmente e saíram vitoriosas, quando todo o mundo dizia, não há explicação, e Deus dizia, para mim, nada é impossível. Mas antes de revelá-lo, ouça isto. Não basta repetir palavras. Isto não é magia, isto é fé. É decisão, é dizer a Deus, confio em Ti mais do que em meus medos, mais do que no que vejo, mais do que no que sinto, mais do que no que outros me fizeram crer. Agora sim, abra o seu espírito, respire fundo e ouça o que o céu deseja que você receba hoje. Este salmo será o seu escudo contra toda feitiçaria neste 2025, um ano em que os ataques espirituais se intensificarão, mas também em que aqueles que estiverem protegidos verão milagres extraordinários. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver sob um manto de escuridão? Tudo lhes dá errado. Seus relacionamentos se rompem sem explicação. Suas finanças despencam apesar do esforço. Sua saúde se deteriora sem que os médicos encontrem qualquer causa. Não é por acaso, não é má sorte, e muitas vezes não é uma consequência natural das suas ações. Há um elemento espiritual que a sociedade moderna nos ensinou a ignorar, mas que tem operado desde o princípio dos tempos. Em Êxodo 8, versículo 18, encontramos que os feiticeiros tentaram fazer o mesmo com seus encantamentos para tirar piolhos, mas não conseguiram. A Bíblia não nega a existência da feitiçaria. Ela nos mostra que ela existe, mas que o poder de Deus é sempre superior. Em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12, Deus adverte claramente: não se achará em ti quem pratique adivinhação, nem feitiçaria, nem consulte os mortos, porque é abominação para o Senhor qualquer que faça essas coisas. Por que a palavra menciona isso tão especificamente? Porque Deus sabe que esses poderes existem e que podem afetar as pessoas, inclusive os crentes que deixaram portas abertas em suas vidas. A feitiçaria não é uma invenção, é uma realidade espiritual que utiliza forças demoníacas para influenciar o mundo físico. Pense naquelas situações na sua vida que parecem não ter explicação lógica. Aquele negócio que ia perfeitamente bem e de repente começou a afundar sem razão aparente. Aquele relacionamento que era lindo e de repente se encheu de confusão e conflitos inexplicáveis. Aquela doença que nenhum médico consegue diagnosticar, aquelas dores que aparecem e desaparecem, aqueles medos irracionais que te despertam no meio da madrugada. Ou talvez seja mais sutil, uma sensação constante de que algo não está bem, um peso invisível que você carrega a cada dia, uma névoa mental que não te permite avançar. Isso lhe soa familiar? Você não está sozinho. Milhares de pessoas experimentam esses sintomas de ataques espirituais sem saber que há uma explicação e, mais importante, uma solução na palavra de Deus. Porque onde há escuridão, Deus já preparou a luz. Onde há ataque,
ele já providenciou uma defesa. Quero que você me conte algo agora mesmo. Deixe um comentário aqui embaixo. Você já experimentou alguma dessas situações inexplicáveis? Sente que algo ou alguém está agindo contra a sua paz, sua família, seu progresso? Compartilhe, pois este canal não é apenas um monólogo, é uma comunidade onde oramos uns pelos outros, onde nos cobrimos espiritualmente, onde a palavra ganha vida. E antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental. A feitiçaria só tem poder onde encontra uma porta aberta. Ela não pode simplesmente atacar qualquer pessoa a qualquer momento. Precisa de uma entrada, uma brecha na sua cobertura espiritual. Em Efésios 4, versículo 27, Paulo adverte: nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar, no original grego, é topos, que significa um espaço, um ponto de acesso. Quais são essas portas abertas que a feitiçaria aproveita? Em primeiro lugar, o pecado não confessado. Quando persistimos em padrões de desobediência a Deus, estamos enfraquecendo nossa proteção espiritual. Em Provérbios 28, versículo 13, está escrito: o que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e se afasta alcançará misericórdia. O arrependimento sincero fecha portas que o inimigo vinha utilizando. A segunda porta é o medo. A Bíblia diz em 2 de Timóteo, versículo 1, 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Quando permitimos que o medo governe as nossas decisões, operamos sob a influência de um espírito que não vem de Deus, e isso abre uma brecha na nossa proteção. A terceira porta são as maldições geracionais. Em Êxodo 20, versículo 5, Deus fala de como a iniquidade dos pais pode afetar os filhos até a terceira e quarta geração. Isso não significa que você esteja condenado pelo pecado dos seus antepassados, mas sim que certos padrões espirituais podem persistir nas famílias até que alguém se levante, os reconheça e os corte com a autoridade que a sangue de Cristo oferece. A quarta porta é a participação direta ou indireta em práticas ocultistas. Consultar horóscopos, visitar adivinhos, participar de sessões de espiritismo, usar amuletos ou mesmo jogos que parecem inofensivos, mas que têm raízes no oculto. Todas essas são convites abertos a forças espirituais que não vêm de Deus. Mas há uma quinta porta que muitos ignoram: o ressentimento e a falta de perdão. Em Mateus 6, versículo 15, Jesus diz: mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vos perdoará o vosso Pai as vossas ofensas. O ressentimento é como um veneno que ingerimos esperando que ele danifique o outro, mas na verdade nos enfraquece espiritualmente e cria uma brecha na nossa proteção. Você reconhece alguma dessas portas na sua vida? Não se condene, mas também não as ignore. Este é o momento de honestidade espiritual, de olhar para dentro e reconhecer onde você permitiu entradas que o inimigo vinha utilizando. E agora, quero que você escreva nos comentários: Senhor, revela as portas que deixei abertas. Escreva isso com sinceridade, como um ato de humildade diante de Deus, reconhecendo que você precisa da sua luz para ver o que talvez tenha ignorado. Você não está sozinho neste processo. Milhares de pessoas que estão assistindo a este vídeo estão fazendo a mesma declaração, buscando a mesma liberdade. Porque há algo poderoso que acontece quando reconhecemos a nossa vulnerabilidade diante de Deus. Ele não nos expõe para nos envergonhar, mas para nos libertar. Em João 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade começa com o reconhecimento da nossa condição real, sem máscaras, sem desculpas. Agora, deixe-me te levar a um lugar de esperança, pois embora a feitiçaria seja real e seus efeitos possam ser devastadores, o poder de Deus é infinitamente superior. A Bíblia está repleta de promessas de proteção para aqueles que confiam nele. E há um salmo em particular que tem sido como um escudo para milhões de crentes ao longo da história, um salmo que fala diretamente sobre a proteção contra ataques espirituais. Esse salmo é o 91,
E começa com uma promessa extraordinária. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pare por um momento e deixe que essas palavras penetrem no seu espírito. Não diz aquele que visita ou aquele que se lembra de vez em quando. Diz aquele que habita. Habitar implica permanência, constância, fazer daquele lugar o seu lar. E quando você habita na presença de Deus, você não está exposto, você está coberto por sua sombra. Nos tempos bíblicos, a sombra era incrivelmente importante nas terras desérticas. Representava proteção contra o calor escaldante, um lugar de refúgio e descanso. Da mesma maneira, a sombra de Deus é o seu lugar de segurança contra os ataques ardentes do inimigo. O Salmo continua dizendo: direi do Senhor, a minha esperança e o meu baluarte, o meu Deus em quem confio. Isto não é um pensamento passageiro, é uma declaração ativa. Direi eu. É tomar uma posição, é proclamar com a sua boca quem é Deus para você. E você o descreve como esperança e baluarte, um lugar forte, inexpugnável, designado para proteger. E então vem uma promessa que fala diretamente ao nosso tema. Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. O laço do caçador representa as armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho, estratégias ocultas desenhadas para nos fazer cair. A feitiçaria opera assim, como um caçador astuto que esconde suas armadilhas, esperando que você caia nelas. A peste perniciosa fala desses males que vêm para consumir, devastar, destruir sistematicamente. Não é isso que a feitiçaria faz? Ela tenta destruir a sua saúde, a sua família, a sua mente, o seu propósito, a sua fé, o seu futuro. Mas a promessa é clara: Ele te livrará. Não diz que você terá que lutar essa batalha sozinho, não diz que terá que descobrir por si mesmo como escapar. Diz que Ele, o Onipotente, o Altíssimo, te libertará. O Salmo segue com uma imagem poderosa: com as suas penas te cobrirá e debaixo das suas asas estará seguro. Imagine uma águia protegendo seus filhotes debaixo de suas asas. Nada pode tocá-los ali. Eles estão completamente seguros. Assim é a proteção que Deus oferece contra qualquer ataque espiritual, incluindo a feitiçaria. Escudo e adarga é a sua verdade. Um escudo protege, uma adarga defende. A verdade de Deus, a sua palavra, cumpre ambas as funções. Ela te protege do engano, te defende do ataque. Agora preciso que você faça algo. Reserve um momento agora mesmo e escreva nos comentários. Declaro o Salmo 91 sobre a minha vida e a minha família. Faça isso como um ato de fé, como uma maneira de se apropriar dessa proteção divina. Porque quando você declara a palavra, algo acontece no mundo espiritual. Não são apenas letras numa tela, é uma proclamação de fé que move a mão de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve, lê e declara a sua palavra, a sua fé se ativa. E a fé é o escudo que apaga as setas flamejantes do maligno, como diz Efésios 6, versículo 16. Mas há algo mais que você deve saber sobre o Salmo 91. Ele não oferece apenas proteção geral, fala especificamente para não temer os perigos ocultos. Tu não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que ocorre ao meio-dia. O terror da noite representa aqueles medos irracionais que te invadem quando está sozinho, na escuridão, quando a mente está mais vulnerável. A seta que voa de dia simboliza ataques repentinos, inesperados, que surgem quando menos se espera. A peste que se propaga nas trevas fala daquelas influências malignas que operam em segredo, como a feitiçaria, trabalhando onde você não pode vê-las. E a mortandade que ocorre ao meio-dia representa aqueles desastres que acontecem em plena luz do dia, diante de todos, mas que ninguém consegue explicar. Contra todos esses perigos, o Salmo 91 oferece proteção. Ele não diz que eles não existirão, mas que você não precisará temê-los porque está sob a sombra do Onipotente. E há mais uma promessa que quero destacar, especialmente relevante para tempos como os que vivemos.
Cairão ao teu lado 1.000 e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Em um momento em que parece que todos estão sendo afetados por diversas crises econômicas, de saúde, familiares, Deus promete uma proteção que desafia qualquer estatística. Enquanto outros caem, você permanecerá em pé, não por ser melhor, mas por estar coberto por sua sombra. Deixe-me contar uma história real. Maria era uma mulher de fé que começou a experimentar uma série de calamidades inexplicáveis. Seu negócio próspero começou a se desmoronar, sua saúde se deteriorou rapidamente, seus filhos passaram a ter pesadelos horríveis e seu casamento estava à beira do colapso. Os médicos não encontravam explicação para os seus sintomas. Os conselheiros não entendiam por que o casamento, que havia sido sólido durante anos, agora parecia irrecuperável. Um dia, desesperada, Maria foi a um culto em uma igreja onde nunca estivera. O pastor estava ensinando justamente sobre o Salmo 91 e a realidade dos ataques espirituais. Enquanto ouvia, algo ressoou profundamente em seu espírito. Lembrou-se de que meses atrás, uma vizinha com quem ela tinha tido um desentendimento lhe dissera palavras estranhas: já verás como a tua vida perfeita vai se desmoronar. Desde então, tudo havia ido ladeira abaixo. Naquela noite, Maria fez o que estamos fazendo agora. Tomou o Salmo 91 e começou a declará-lo sobre sua vida e sua família. Ela o escreveu, o colocou nas portas de sua casa, o proclamava todas as manhãs antes de sair. Não foi uma mudança instantânea, mas gradualmente as coisas começaram a se transformar. Sua saúde melhorou, seu casamento começou a se curar, seu negócio se estabilizou e, o mais importante, ela recuperou a paz que havia perdido. O que Maria experimentou não foi por acaso. Foi o poder de Deus manifestado através da sua palavra, fechando portas que haviam permitido ataques de feitiçaria em sua vida. Não se tratou de palavras mágicas, mas de fé ativa nas promessas de Deus, de habitar verdadeiramente sob a sombra do Altíssimo. Talvez você se identifique com Maria. Talvez esteja experimentando aqueles ataques inexplicáveis, aquelas calamidades que parecem te seguir como uma sombra escura. Se for assim, quero que escreva nos comentários: preciso dessa proteção para a minha família. Escreva o nome dos seus entes queridos, especialmente daqueles que você vê sofrendo sem explicação. Não é para que eu veja, é para que o céu registre o seu clamor, para que a sua fé se ative ao escrevê-lo, para que você saiba que não está lutando sozinho. Porque este canal não é apenas para informação, é um ponto de encontro, onde a palavra se ativa, onde a comunidade se une em oração, onde as vidas começam a mudar, porque reconhecemos que há uma batalha espiritual, mas também reconhecemos que temos um Deus que já venceu essa batalha. E se você está pensando, isso soa bem, mas como eu aplico concretamente o Salmo 91 à minha vida? Permita-me te guiar. Não basta conhecê-lo, você tem que vivê-lo, respirá-lo, fazê-lo parte da sua realidade diária. Primeiro, você deve entender o princípio fundamental: habitar. Como já vimos, o Salmo começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso significa viver conscientemente na presença de Deus, não apenas visitá-lo em momentos de crise. É manter uma comunhão constante com Ele através da oração, do louvor, da meditação em sua palavra. Segundo, você deve declará-lo ativamente. O Salmo diz: direi eu ao Senhor. Não basta apenas pensar, há poder na palavra pronunciada. Toda manhã, antes de enfrentar o dia, declare em voz alta: tu, Senhor, és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 21, que a morte e a vida estão na potência da língua. Use a sua para declarar vida, proteção, vitória. Terceiro, visualize a proteção. O Salmo utiliza imagens vívidas: asas que cobrem, escudo e adarga, anjos que te sustentam. Permita que essas imagens se fixem na sua mente. Quando sentir medo ou perceber um ataque, visualize a sombra do Onipotente te cobrindo completamente, suas asas te protegendo, seus anjos te rodeando. Quarto, haja com confiança e não com temor. O Salmo diz: não temerás. O medo é a antítese da fé. Quando você habita sob o Salmo 91,
anda com a segurança de que Deus está contigo, protegendo-te. Você não anda olhando por sobre o seu ombro, esperando o próximo ataque. Anda de cabeça erguida, sabendo que está coberto. Quinto, reconheça a Deus como a sua única verdadeira segurança. O Salmo conclui com Deus dizendo: porque em mim Ele pôs o seu amor, eu também o livrarei. A sua proteção não vem de rituais, amuletos ou técnicas. Vem de um relacionamento pessoal com o Deus vivo. É o amor dele por você e o seu amor por ele que estabelece essa cobertura inabalável. Agora, quero que imagine como seria viver completamente livre dos efeitos da feitiçaria e de outros ataques espirituais. Imagine acordar todas as manhãs sem aquele peso inexplicável, sem a sensação de que algo te persegue. Imagine ver sua família prosperar, sua mente clara, seu corpo saudável, suas finanças em ordem, seus relacionamentos restaurados. Isso não é uma fantasia inatingível, é a vida que Deus planejou para você. Mas para experimentar essa liberdade, você precisa tomar uma decisão agora. Você não pode continuar vivendo como até agora, esperando resultados diferentes. Einstein definiu loucura como fazer a mesma coisa repetidamente esperando resultados distintos. Se você realmente quer ver uma mudança, precisa de uma abordagem nova, precisa habitar sob a sombra do Onipotente. Escreva nos comentários: hoje eu escolho viver sob a proteção do Salmo 91. Escreva isso como uma decisão firme, como um ponto de virada, como um momento em que você disse basta aos ataques e começou a viver na liberdade que Cristo comprou para você. Porque esta batalha não é contra carne e sangue. Efésios 6, versículo 12, nos lembra que não temos luta contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A feitiçaria opera nesse nível, nessas regiões celestiais, utilizando hostes espirituais da maldade para afetar o mundo físico. Mas você não está indefeso. 1 de João, versículo 4 diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que habita em você é infinitamente mais poderoso do que qualquer entidade ou força espiritual que possa te atacar. E o Salmo 91 é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para ativar essa proteção. Não é uma fórmula mágica, é uma declaração de fé, um posicionamento espiritual, uma decisão de habitar na presença de Deus, onde nenhum mal pode te tocar. Pense nisso. Quando José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e levado para o Egito, ele enfrentou tentações, injustiças, prisão e esquecimento. Mas Gênesis 39 nos diz: mas o Senhor estava com José. Essa presença divina o protegeu mesmo nas circunstâncias mais adversas e eventualmente o levou a uma posição de autoridade onde pôde salvar muitos, inclusive a sua própria família. Da mesma forma, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, quando faz do Senhor o seu refúgio, quando declara o Salmo 91 sobre a sua vida, você se posiciona para que Deus haja a seu favor. Não importa o quão fortes sejam os ataques, não importa o quão antiga seja a feitiçaria, não importa o quão escura a situação pareça, maior é aquele que está em você. Nos dias que virão, neste 2025, veremos um aumento na atividade das trevas. A Bíblia adverte que nos últimos tempos haverá um acréscimo na maldade. A feitiçaria, que em algumas culturas é praticada abertamente e em outras se esconde sob diferentes nomes e práticas, está ganhando aceitação e se normalizando. Pessoas que buscam poder, vingança ou controle estão recorrendo a forças espirituais que não compreendem, desencadeando consequências que não podem imaginar. Mas também, neste 2025, aqueles que estiverem sob a sombra do Altíssimo experimentarão uma proteção sobrenatural. Enquanto o mundo parece desmoronar, enquanto outros caem à sua direita e à sua esquerda, você permanecerá firme, coberto por suas asas, sustentado por suas mãos. Essa é a promessa do Salmo 91. Há uma verdade que poucas pessoas entendem. A feitiçaria opera em diferentes níveis e com diferentes intensidades. Às vezes é direta e agressiva, como uma maldição específica lançada contra alguém. Outras vezes é sutil e gradual,
como uma influência negativa que lentamente contamina um lar, uma mente, um relacionamento. Pode se manifestar como objetos que inexplicavelmente desaparecem ou se quebram, tecnologia que falha constantemente, confusão mental persistente, decisões irracionais que você não consegue explicar, ou uma série de coincidências negativas que, estatisticamente, seriam quase impossíveis. Em Atos de 16, lemos sobre os filhos de Esceva que tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônios sem ter um relacionamento pessoal com ele. O resultado foi desastroso. E respondendo o espírito mau, disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem no qual estava o espírito mau, saltando sobre eles e dominando-os, pôde mais que eles, de tal maneira que fugiram daquela casa nus e feridos. Esta história nos ensina algo crucial. Não há proteção em palavras vazias ou em rituais sem fé. Você não pode simplesmente repetir o Salmo 91 como uma fórmula mágica e esperar resultados. A verdadeira proteção vem de conhecer a Deus pessoalmente, de habitar em sua presença, de ter um relacionamento genuíno com Ele. Pense no exemplo de Daniel, que foi lançado na cova dos leões por se recusar a deixar de orar ao seu Deus. Aqueles leões representavam uma morte certa, um perigo inegável. Mas Daniel, em Daniel, versículo 6, 22, nos conta o seu testemunho. O meu Deus enviou o seu anjo, o qual fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque diante dele fui achado inocente, e ainda diante de ti, ó rei, não fiz nada de mal. Deus enviou o seu anjo. Isso é exatamente o que o Salmo 91 promete, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você nota o padrão? Daniel não foi eximido de enfrentar perigos. Ele foi lançado na cova, mas em meio a esse perigo, Deus o protegeu. Da mesma forma, o Salmo 91 não promete que não haverá ataques de feitiçaria ou influências malignas ao seu redor. Ele promete que, em meio a eles, você estará protegido se habitar no esconderijo do Altíssimo. Agora, vamos aprofundar no versículo 13 do Salmo 91, que diz: sobre o leão e sobre a cobra pisarás, calcarás aos pés o filho do leão e o dragão. Este versículo é particularmente relevante quando falamos de feitiçaria, pois fala sobre a nossa autoridade sobre forças espirituais hostis. O leão representa o poder, a força bruta, os ataques frontais. A cobra representa o veneno, os ataques sorrateiros, aquilo que se infiltra lentamente. O filhote do leão simboliza as ameaças que parecem pequenas agora, mas que, se permitidas, se tornarão devastadoras. E o dragão, na simbologia bíblica, muitas vezes representa o próprio Satanás, ou poderes demoníacos maiores. A promessa é que você pisará sobre eles. A palavra pisar em hebraico implica domínio, autoridade, vitória completa. Não diz que você apenas escapará ou que sobreviverá por pouco. Diz que você terá autoridade sobre essas forças. O próprio Jesus reafirmou essa autoridade em Lucas 10, versículo 19, quando disse aos seus discípulos: eis que vos dou autoridade de pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal. Essa autoridade não vem de você mesmo, da sua bondade ou dos seus méritos, vem de Cristo e da sua posição nele. E aqui está a conexão crucial. Essa autoridade se ativa quando você habita no esconderijo do Altíssimo. Não é algo que você possa usar casualmente ou quando for conveniente. É o resultado de uma vida vivida conscientemente na presença de Deus, de um relacionamento contínuo com Ele, de uma obediência constante à sua palavra. Quero compartilhar com você outra história real, a de Carlos, um empresário que começou a experimentar uma série de fracassos profissionais e problemas de saúde inexplicáveis. Tudo começou depois de fazer um acordo com um sócio, que mais tarde descobriu estar envolvido em práticas ocultistas. Carlos era cristão, mas a sua fé tinha se tornado rotineira, superficial. Ele ia à igreja aos domingos, mas durante a semana vivia como se Deus não existisse. À medida que os problemas aumentavam, Carlos começou a buscar a Deus com mais intensidade. Um dia,
enquanto orava desesperadamente, sentiu que Deus o guiava ao Salmo 91. Ele o leu repetidamente, meditando em cada versículo, permitindo que as palavras penetrassem profundamente em seu espírito. A frase, "aquele que habita no esconderijo do Altíssimo", o atingiu com força. Carlos percebeu que ele estava apenas visitando a Deus e não habitando com ele. Começou a mudar o seu foco, fazendo da comunhão com Deus a sua prioridade, não apenas mais uma atividade na sua agenda. Todas as manhãs, ele declarava o Salmo 91 sobre a sua vida e o seu negócio. Quando sentia medo ou preocupação, voltava a esse salmo, lembrando-se das promessas de proteção. Gradualmente, as coisas começaram a mudar. Os problemas não desapareceram de forma instantânea, mas Carlos começou a experimentar uma paz que nunca havia conhecido. Decisões que antes pareciam confusas, agora se tornavam claras. Oportunidades inesperadas começaram a surgir. A sua saúde melhorou. E o mais importante, o seu relacionamento com Deus se aprofundou de maneira que ele nunca teria imaginado. Um dia, o seu antigo sócio o confrontou, visivelmente perturbado. "O que você tem feito? Por que nada está dando certo contigo agora?" Carlos respondeu simplesmente: "Decidi habitar no esconderijo do Altíssimo." Esta história ilustra um ponto crucial. A proteção do Salmo 91 não é automática para todos os crentes. É para aquele que habita, para quem faz de Deus o seu refúgio constante e não apenas a sua última opção em tempos de crise. Agora quero te perguntar: onde você tem habitado? No medo, na preocupação, no ressentimento, no desespero? Ou tem feito de Deus a sua morada, o seu lugar de refúgio contínuo? Escreva nos comentários: decido habitar, não apenas visitar. Faça isso como um compromisso pessoal, como uma linha na areia que separa o seu passado do seu futuro. Porque essa decisão marcará a diferença entre ser vulnerável aos ataques de feitiçaria ou estar protegido sob as asas do Onipotente. A feitiçaria busca o que tem valor. Não se esqueça, se você está sendo atacado espiritualmente, é porque há algo em você que o inimigo quer destruir. Pode ser o seu casamento, o seu ministério, o seu propósito, os seus filhos, a sua influência, a sua paz mental, a sua saúde, o seu futuro. O inimigo não gasta recursos no que não tem valor. Em Jó capítulo 1, vemos como Satanás atacou especificamente Jó por ele ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal. Ele não atacou qualquer pessoa, atacou alguém cuja vida honrava a Deus. Da mesma forma, se você sente ataques espirituais, pode ser um sinal indireto de que você está no caminho certo, de que há algo em você que ameaça o reino das trevas. Mas aqui está a boa notícia: o mesmo Deus que permitiu que Jó fosse testado, estabeleceu limites claros ao que o inimigo podia fazer. Em Jó capítulo 1, versículo 12, Deus diz a Satanás acerca de Jó: "Eis que tudo o que ele possui está em tuas mãos, porém não estendas a tua mão sobre ele." E depois em Jó capítulo 2, versículo 6 diz: "Eis que ele está em tuas mãos, mas guarda a sua vida." Mesmo em meio às provações mais severas, Deus manteve o controle soberano. Satanás não podia ir além dos limites que Deus estabeleceu, e isso continua verdadeiro hoje. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 13 promete: "Não veio sobre vós nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentados além do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar." Esta promessa se alinha perfeitamente com o espírito do Salmo 91. Deus não promete uma vida sem desafios, mas promete que em meio a esses desafios, Ele estará contigo, estabelecendo limites para o que o inimigo pode fazer, proporcionando uma via de escape, dando-te a força para permanecer em pé. Agora, quero que entenda algo fundamental. Há uma diferença entre ser atacado e ser derrotado. Você pode experimentar ataques de feitiçaria, sonhos perturbadores, pensamentos intrusivos, circunstâncias estranhas, e mesmo assim, permanecer vitorioso se estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. O apóstolo Paulo expressou isso poderosamente em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10.
Estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, em aperto, mas não desamparados, perseguidos, mas não desmantelados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Esta é a realidade de viver sob a proteção do Salmo 91. Não é que os ataques não virão, é que eles não prevalecerão. Não é que você não sentirá medo, é que o medo não te dominará. Não é que você não enfrentará perigos, é que em meio a esses perigos experimentará uma proteção sobrenatural. E agora, quero te dar instruções específicas sobre como aplicar o Salmo 91 na sua vida diária, especialmente como proteção contra a feitiçaria e outros ataques espirituais durante este 2025. Primeiro passo: memorize o Salmo completo, não apenas fragmentos, não apenas os versículos que você mais gosta. Memorize todo o Salmo para que em momentos de crise, quando você não tiver a sua Bíblia à mão ou estiver muito perturbado para ler, possa declará-lo do seu coração. Em Provérbios capítulo 7, versículo 3, está escrito: aferra-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. A palavra memorizada é uma arma sempre pronta. Segundo passo: declaro em voz alta todas as manhãs antes de sair de casa. Há poder na palavra pronunciada. Em Gênesis 1, vemos Deus criando através da sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando você declara o Salmo 91, está alinhando a sua realidade com as promessas de Deus, está construindo um muro espiritual em torno da sua vida. Terceiro passo: escreva-o e coloque-o em lugares estratégicos. Em Deuteronômio 6, versículo 9, Deus instruiu Israel: e tu o escreverás nos pilares da tua casa e nas tuas portas. Escreva o Salmo 91 e coloque-o na entrada do seu lar, no seu local de trabalho, no seu automóvel, junto à sua cama. Cada vez que você o ver, será um lembrete da proteção divina que te cobre. Quarto passo: ore o Salmo sobre a sua família, nomeando cada um. Não é suficiente se proteger somente. Como chefe do seu lar, você tem autoridade espiritual para cobrir os seus entes queridos. Ore especificamente: Senhor, declaro que nome habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nenhum mal o sobrevirá, nem praga tocará a sua morada. Quinto passo: visualize as promessas como realidades na sua vida. Quando o Salmo fala de estar debaixo de suas asas, imagine vividamente o que significa estar completamente coberto, protegido pela presença de Deus. Quando fala de pisar sobre o leão e a cobra, visualize a sua vitória sobre os poderes espirituais que têm te atacado. Isto não é uma técnica de visualização da nova era. É permitir que a palavra forme imagens poderosas na sua mente que fortaleçam a sua fé. Sexto passo: identifique e feche as portas abertas na sua vida. O Salmo 91 funciona melhor quando não há contradições no seu caminhar espiritual. Examine a sua vida. Há pecados não confessados? Ressentimentos que você alimentou? Participação em práticas ocultistas, mesmo que por curiosidade? Objetos em sua casa que tenham conexões com o oculto? Arrependa-se, renuncie, elimine tudo o que possa dar lugar ao inimigo. Sétimo passo: forme um círculo de oração com outros crentes. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, lemos: e se alguém prevalecer contra um, 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Há poder na união. Encontre pessoas de confiança que possam orar com você, que possam declarar o Salmo 91 sobre a sua vida, quando você se sentir muito fraco para fazê-lo por si mesmo. Agora deixe-me esclarecer algo importante. Estes passos não são uma fórmula mágica. São disciplinas espirituais que te ajudam a se posicionar para receber a proteção que Deus já providenciou. A verdadeira defesa contra a feitiçaria não está nas ações que você toma, mas na pessoa de Jesus Cristo e no seu relacionamento com Ele. Estas práticas simplesmente te ajudam a fortalecer esse relacionamento e a se apropriar das suas promessas. E agora quero que você escreva nos comentários:
eu me comprometo a aplicar o Salmo 91 diariamente. Faça isso como um ato de fé, como uma declaração da sua intenção de viver sob essa cobertura divina, não apenas ocasionalmente, mas como um estilo de vida. Há algo mais que você deve entender sobre a proteção espiritual. Às vezes, as pessoas não experimentam a proteção plena do Salmo 91 porque existem barreiras que elas próprias ergueram sem perceber. Permita-me compartilhar com você algumas das razões mais comuns pelas quais algumas pessoas não veem os resultados que esperam. A primeira barreira é a falta de entendimento. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus lamenta: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento." Muitos crentes não compreendem a realidade da guerra espiritual. Eles creem em Jesus para a salvação eterna, mas vivem como se as forças espirituais não afetassem a sua vida diária. Esse tipo de ignorância cria vulnerabilidade. A segunda barreira é a incredulidade. Em Marcos, capítulos 5 e 6, lemos algo surpreendente sobre Jesus. E ali não pôde fazer nenhum milagre, exceto curar alguns enfermos, impondo as mãos sobre eles. E ele se admirava da incredulidade deles. Se o próprio Jesus constatou que a incredulidade limitava o que podia fazer, quanto mais a incredulidade pode limitar a eficácia do Salmo 91 em nossas vidas. A terceira barreira é a inconsistência. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7 está escrito: "Peça, porém, com fé, sem duvidar em nada, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense, pois, o que tal faça, que receberá algo do Senhor." A proteção do Salmo 91 não é algo que você pode ativar e desativar conforme sua conveniência. Requer uma fé constante, um compromisso sustentado. A quarta barreira é a desobediência voluntária. 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, equipara a rebelião à idolatria. Acaso se agrada mais ao Senhor os holocaustos e os sacrifícios do que a obediência à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e prestar atenção do que oferecer a gordura de carneiros. Porque como é o pecado da adivinhação, assim é a soberba, e como é a idolatria, assim é a obstinação. Se você está conscientemente desobedecendo a Deus em alguma área da sua vida, você está criando uma brecha na sua proteção espiritual. A quinta barreira é o isolamento. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos exortados: "Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes encorajemo-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima." Deus desenhou a fé para ser vivida em comunidade. Quando você se isola do corpo de Cristo, torna-se mais vulnerável aos ataques espirituais, pois perde a cobertura que vem através da comunhão com outros crentes. Você reconhece alguma dessas barreiras na sua vida? Se sim, não se condene, mas também não as ignore. Este é o momento de identificá-las honestamente e enfrentá-las com determinação. Escreva nos comentários: "Senhor, ajuda-me a derrubar as barreiras que me impedem de experimentar a tua proteção plena." Essa oração sincera, nascida do reconhecimento da sua necessidade, pode ser o ponto de virada na sua batalha espiritual. Porque eis a verdade: Deus quer te proteger. Ele não é um pai distante que observa com indiferença enquanto os seus filhos sofrem. É um pai amoroso que providenciou tudo o que é necessário para a sua vitória. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, Paulo pergunta: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" E em Romanos, versículo 37, declara com confiança: "Antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou." Esta é a realidade que o Salmo 91 apresenta. Um Deus que está ativamente envolvido na proteção de seus filhos. Um Deus cujo poder excede infinitamente qualquer força espiritual que possa se levantar contra você. Um Deus que te convida a habitar sob a sua sombra, onde nenhum mal pode te tocar. Agora permita-me compartilhar com você uma última história, uma que mostra o poder transformador do Salmo 91 quando aplicado com fé genuína.
Esta é a história de Ana, uma mãe solteira com 2 filhos adolescentes. Durante anos, Ana havia experimentado uma série de tragédias que pareciam seguir um padrão. Sempre que estava prestes a avançar na sua vida, uma ascensão no trabalho, um relacionamento promissor, uma oportunidade de moradia, algo devastador acontecia. Seus filhos também experimentavam padrões estranhos, pesadelos recorrentes, comportamentos autodestrutivos repentinos, doenças que os médicos não conseguiam explicar. Um dia, Ana participou de um estudo bíblico onde se falou sobre o Salmo 91 e a realidade da guerra espiritual. Enquanto ouvia, lembrou-se de algo inquietante. Anos atrás, a mãe de seu ex-marido, que praticava feitiçaria abertamente, jurara que Ana e seus filhos nunca conheceriam a felicidade após o divórcio. Naquele momento, Ana descartara aquelas palavras como o desabafo emocional de uma mulher zangada. Agora, começou a se perguntar se havia algo mais. Ana começou a aplicar o Salmo 91 de forma intencional. Todas as manhãs e todas as noites ela o declarava sobre o seu lar e sobre os seus filhos. Ela eliminou objetos que sua ex-sogra havia dado à família. Renunciou a todo o ressentimento e perdoou aqueles que a haviam ferido. Passou a frequentar fielmente uma igreja onde encontrou comunhão e apoio espiritual. As mudanças não foram instantâneas, mas foram inegáveis. Os pesadelos dos seus filhos diminuíram. As oportunidades começaram a se materializar sem serem sabotadas. Aquela sensação constante de opressão que ela carregava há anos começou a desaparecer. 6 meses depois, Ana mal conseguia reconhecer a sua vida. Não é que não houvesse desafios, mas ela não sentia mais que estava lutando contra uma força invisível que a derrubava constantemente. O mais poderoso foi o que aconteceu com seus filhos. Seu filho mais velho, que vinha lutando contra a depressão, começou a demonstrar sinais de esperança e propósito. Sua filha mais nova, que vinha tendo problemas na escola, começou a se destacar academicamente. O lar, que outrora fora cheio de tensão e conflito, passou a parecer um santuário. Um ano depois, Ana recebeu uma ligação surpreendente. Era sua ex-sogra, que entre lágrimas lhe pediu perdão. "Tenho carregado muita escuridão", confessou, "e usei essa escuridão para tentar te ferir, a ti e as crianças, mas algo mudou. Não consigo explicar, mas sinto que há um muro ao redor de vocês que não consigo penetrar." Ana respondeu com amor e perdão e então disse: "Esse muro é o Salmo 91, é a proteção de Deus sobre aqueles que habitam em sua presença." Esta história ilustra uma verdade poderosa. A proteção de Deus não é apenas defensiva, ela também pode ser transformadora. Não só te protege dos ataques, como pode mudar o coração do atacante. Como diz Provérbios, capítulo 16, versículo 7, "Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, até mesmo os seus inimigos ficam em paz com ele." E isso me leva a um aspecto final do Salmo 91 que quero destacar. Ele termina com uma promessa extraordinária, diretamente da boca de Deus. Nos versículos 14 a 16, Deus declara: "Porque em mim ele pôs o seu amor, eu também o livrarei. Eu o exaltarei, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu o saciarei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação." Note as 7 promessas específicas. Eu o livrarei, libertação completa. Eu o exaltarei, elevação e honra. Ele me invocará e eu lhe responderei, comunicação direta. Estarei com ele na angústia, presença divina nas dificuldades. Livrá-lo-ei, reafirmação da libertação, enfatizando sua certeza. E o glorificarei, reconhecimento divino. Eu o saciarei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação, plenitude e revelação. Estas não são promessas vazias, são declarações solenes do Deus do universo, garantias para aqueles que fizeram dele o seu refúgio. E a condição para receber estas promessas é simples, porém profunda. Porque em mim ele pôs o seu amor, porquanto conheceu o meu nome. Amar a Deus significa mais do que um sentimento emocional. Significa prioridade, compromisso,
uma decisão consciente. Conhecer o seu nome implica mais do que uma familiaridade superficial, implica intimidade, relacionamento genuíno, confiança baseada na experiência pessoal da sua fidelidade. Quando você cumpre essas condições, amando a Deus de forma suprema e conhecendo-o intimamente, as 7 promessas se tornam a sua herança, o seu direito de nascença como filho de Deus. E nenhuma feitiçaria, nenhum poder das trevas, nenhuma conspiração do inferno pode prevalecer contra elas. Neste 2025, enquanto o mundo experimenta turbulências, enquanto as trevas parecem se intensificar, você tem uma opção. Pode viver com medo ou pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Pode ser abalado por cada ataque ou pode permanecer firme sob as asas do Onipotente. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo, é um convite vivo para experimentar a proteção sobrenatural de Deus em um mundo cada vez mais hostil. É um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus providenciou um refúgio para o seu povo. Escreva nos comentários: eu escolho viver sob o Salmo 91 neste 2025. Faça isso como uma declaração pública da sua decisão, como um testemunho da sua fé, como uma âncora que te sustente quando as tempestades da vida tentarem te derrubar. E ao concluirmos esta mensagem, quero deixar contigo uma oração de proteção baseada no Salmo 91. Você pode repeti-la diariamente, adaptá-la às suas circunstâncias específicas e compartilhá-la com seus entes queridos. Pai Celestial, hoje escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Declaro que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Agradeço-Te porque me livras do laço do caçador e de toda a peste perniciosa. Eu me cubro debaixo das Tuas asas e confio que a Tua verdade é o meu escudo e adarga. Não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que ocorre ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, a mim não chegará. Com os meus olhos verei a recompensa dos ímpios, mas nenhum mal me sobrevirá, nem praga tocará a minha morada. Agradeço-Te, Senhor, porque ordenaste aos Teus anjos que me guardem por todos os meus caminhos. Eles me sustentarão com as suas mãos para que o meu pé não tropece na pedra. Eu pisarei sobre o leão e sobre a cobra, calcarei aos pés o filhote do leão e o dragão. Porquanto pus o meu amor em Ti, Tu me livrarás. Tu me exaltarás, porque conheci o Teu nome. Eu Te invocarei e Tu me responderás. Comigo estarás na angústia, me livrarás e me glorificarás. Tu me saciarás com longa vida e me mostrarás a Tua salvação. Especificamente te peço proteção contra toda forma de feitiçaria e ataque espiritual dirigido contra mim e minha família. Renuncio a qualquer direito legal que o inimigo possa reivindicar na minha vida. Fecho toda porta que tenha estado aberta por meio do pecado, do medo, do ressentimento ou da participação em práticas ocultistas. Declaro que sou filho, filha de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo, e que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Estendo essa proteção sobre o meu lar, minha família, nomeie seus entes queridos, meu trabalho, minhas finanças, minha mente e meu corpo. Declaro que este 2025 será um ano de vitória, e não de derrota, de avanço e não de retrocesso, de bênção e não de maldição. Em nome poderoso de Jesus, amém. Lembre-se, a batalha já foi vencida na cruz, como diz Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A sua posição não é de luta desesperada, mas de vitória garantida. O Salmo 91 simplesmente te ajuda a caminhar nessa vitória que Cristo já conquistou. Nos dias, semanas e meses que virão, quando você sentir ataques espirituais, quando perceber a influência da feitiçaria tentando perturbar a sua paz, volte a este salmo. Declara-o, creia nele, viva-o, faça dele a sua realidade diária, e você experimentará um nível de proteção e liberdade que talvez jamais acreditasse ser possível, porque há uma verdade que transcende todas as aparências. Se Deus é por você, quem contra você? Se você habita no esconderijo do Altíssimo,
Que poder das trevas poderá te atingir? Se você está debaixo da sombra do Onipotente, que feitiçaria poderá penetrar essa cobertura? O Salmo 91 não é uma promessa condicional ou temporária. É um convite permanente para viver sob uma proteção divina que nenhuma força espiritual pode violar. E esse convite está aberto para você, agora mesmo, neste 2025. Você viverá sob a sua sombra ou ficará exposto aos elementos? A sua resposta a essas perguntas determinará a sua experiência neste ano. Ao terminar esta mensagem, quero que saiba que você não está sozinho nesta batalha. Milhares de pessoas que estão assistindo a este vídeo estão tomando a mesma decisão que você: habitar no esconderijo do Altíssimo. Unidos somos mais fortes. Quando um vacila, outro o sustenta. Quando um esquece de declarar a sua proteção, outro o lembra. Essa é a beleza da comunidade de fé. Deixe um comentário abaixo com as palavras "protegido pelo Salmo 91" e o nome do seu país. Isso não será apenas a sua declaração pessoal de fé, mas também uma forma de nos encorajarmos mutuamente, de sabermos que, em todo o mundo, há crentes que estão tomando sua posição sob a sombra do Onipotente, formando um exército espiritual que o inimigo não pode derrotar. Não ignore esta palavra. Não a deixe passar como mais um vídeo. Este encontro foi ordenado divinamente. Deus te trouxe aqui porque quer te proteger, porque quer que você conheça as armas espirituais que colocou à sua disposição. O Salmo 91 não é apenas informação, é um escudo ativo, uma proteção viva, uma realidade espiritual que pode transformar a sua experiência cotidiana. Enquanto os sistemas do mundo vacilam, enquanto as notícias relatam caos e confusão, enquanto as trevas parecem estar ganhando terreno, você pode viver em uma realidade diferente. Não porque você seja especial por si só, mas porque escolheu habitar num lugar especial, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Neste 2025, enquanto outros tremem, você permanecerá firme. Enquanto outros são derrubados por ataques espirituais, você caminhará em vitória. Enquanto a feitiçaria tenta infiltrar-se em lares e vidas, você estará selado por uma proteção divina que nenhum poder das trevas pode penetrar. Comece hoje mesmo. Não espere sentir o ataque para buscar proteção. Não espere ver evidências de feitiçaria para ativar o seu escudo. A melhor defesa é ser proativo, não reativo. Declare o Salmo 91 sobre a sua vida agora, quando tudo parece tranquilo, para que quando as tempestades chegarem e chegarão, você já esteja seguro debaixo das asas do Altíssimo. Nos tempos bíblicos, os israelitas aplicavam o sangue do cordeiro nos pilares de suas casas antes que o anjo destruidor passasse e não durante ou depois. Da mesma forma, aplique a proteção do Salmo 91 de forma preventiva. Não espere ver a destruição para buscar refúgio. E lembre-se, esta proteção não é apenas para você. Assim como Abraão, você foi abençoado para ser bênção. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. Envia para aquela pessoa que você sabe que está lutando contra forças que não compreende. Compartilhe com aquele familiar que tem experimentado ataques inexplicáveis. Não guarde para si esta palavra de vida. Permita que ela flua para outros que desesperadamente precisam ouvi-la. A feitiçaria prospera no segredo, na escuridão, na ignorância. Mas, quando trazemos luz, quando declaramos a verdade, quando ativamos a nossa autoridade espiritual, os seus efeitos se dissipam como a névoa diante do sol da manhã. Neste 2025, escolho acreditar que veremos uma geração de crentes que se levantará com uma compreensão renovada da sua autoridade espiritual. Crentes que não apenas conhecem o Salmo 91, mas que o vivem, o respiram, o declaram, o experimentam diariamente. Crentes que não são vítimas, mas vitoriosos, não são presas, mas conquistadores, não estão atemorizados, mas empoderados. Você será parte dessa geração? Tomará o seu lugar debaixo da sombra do Onipotente, não só para receber proteção, mas para se tornar um canal dessa proteção para os outros? O convite está aberto, o refúgio está disponível, a decisão é sua. Nunca se esqueça desta verdade:
A feitiçaria é real, mas o poder de Deus é maior. Os ataques espirituais são reais, mas a proteção divina é mais poderosa. As trevas existem, mas a luz sempre prevalece. O Salmo 91 é mais do que palavras antigas numa página. É uma realidade espiritual disponível para você agora mesmo. É a promessa de um Deus que não mente, que não muda, que não abandona os seus filhos. Habite lá, permaneça lá, viva a partir de lá. E você experimentará um nível de proteção, paz e poder que transformará não apenas a sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Que este 2025 seja lembrado não como o ano em que a feitiçaria aumentou, mas como o ano em que os filhos de Deus redescobriram a sua autoridade e proteção sob o Salmo 91. Que seja lembrado não como um tempo de derrota, mas como um tempo de vitória espiritual sem precedentes. A sombra do Onipotente te espera. O esconderijo do Altíssimo está aberto. O Salmo 91 está disponível. A escolha é sua. O que você decidirá?